Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje já é dia 21 de agosto, nós estamos na nossa aula número 46. Logo, logo termina o mês de agosto, mês de setembro vai chegando em breve. Eu espero que vocês estejam todos tranquilos aí na casa de vocês. Eu estou bem aqui também. Pessoal, nós vamos continuar lá no nosso livro de leitura e produção de textos, que vem mais um texto do mesmo capítulo, tá? No texto anterior foi visto o relato de viagem. Agora nós vamos ver uma resenha. Quando a gente fala em resenha de um texto, de uma obra, pessoal, você vai fazer um resumo da obra e no meio ou no final você dá a sua opinião, tá? Então a resenha ela pode ser feita de uma exposição, uma visita ao museu, pode ser uma resenha de um filme que você assistiu, tá? Ou de uma série, enfim. O importante é que você se lembre, tem que ter a sua opinião e você também conta uma parte da história. Lógico que você não vai contar o final, porque senão você vai dar um spoiler, né? Mas você vai contar parte da história. Não pode comprometer o entusiasmo, né? A vontade que a pessoa tem de assistir ao filme. Então vamos lá, a resenha de hoje, lá na página 110, é do filme Lisbela e o Prisioneiro. Esse daqui é o cartaz do filme. Então a gente vê aqui na frente os personagens principais, mais em destaque o casal romântico do filme, tá? E aqui, pequenininho aqui no cantinho, também nós temos os personagens secundários. Enfim, você tem aqui todos aqueles que formam a narrativa. Então, Lisbela e o Prisioneiro, ficha técnica. Nome e nome original são os mesmos, tá? Lisbela e o Prisioneiro. Cor da filmagem colorida, origem do Brasil, o ano de produção é 2003, gênero comédia, duração de 106 minutos, classificação 12 anos, direção de Guel Arraes. No elenco, ou seja, quem é que participou desse filme? Selton Mello, Débora Falabella, Marco Nanini, André Matos, Bruno Garcia, Tadeu Mello, Lívia Falcão, Heloísa Perissé, Aranias Trindade, Virginia Cavendish. Tá? Agora nós vamos lá na página 111 e aí a gente vai observar que a autora dessa resenha é Neuza Barbosa. E essa resenha foi publicada em uma revista chamada CineWeb, publicada em 14 de julho de 2003 e que também tem o site dela. Então, se você tem curiosidade de saber sobre algum filme, você pode acessar lá, cineweb.com.br. Vale a pena ver também, pessoal, um vocabulário aí que aparece nessa resenha. Então, lá em cima, no quadrinho azul, afinado é a mesma coisa que ajustado, cômico é relativo a comédia, ridículo, engraçado, deslanchar é a mesma coisa que avançar, destroçar é despedaçar, arrasar, elixir é xarope, frenético é agitado, inquieto, fuleiro, desvalorizado, gabar, orgulhar-se, ostentar, embrólio, confusão, inusitado, único, inesperado, mambembe, de pouco valor, Mauricinho, rapaz que usa roupas e acessórios de grife e frequenta lugares da moda. Montagem, disse da organização das cenas de um filme. Província, uma região territorial. Rincão, canto, lugar longínquo. E sinuoso, tortuoso, que faz curvas. Então lá, crítica CineWeb. Por favor, numere os parágrafos também, tá? O primeiro parágrafo começa com comédia romântica. O segundo, não compartilha. O terceiro, está para entrar. E o quarto, com um elenco afinado. Comédia romântica temperada com frenético molho nordestino, pop, de Guel Arraes, diretor dos sucessos Caramuru, A Invenção do Brasil e Alto da Compadecida. A história aposta num par inusitado. De um lado está Lisbela, Débora Falabella, moça romântica do interior que troca tudo na vida por uma sessão de cinema. Para ela, os sonhos nascem na telona, onde os heróis são os atores americanos dos filmes, exibidos em capítulos na cidadezinha da Zona da Mata Pernambucana, onde ela mora. Toda semana, ela espera com ansiedade a sequência da semana anterior, do mesmo modo que se acompanhasse uma novela. Não compartilha de sua paixão pelo cinema o noivo Douglas, Bruno Garcia, o Mauricinho de província que se gaba de ter morado no Rio de Janeiro, guardando dessa temporada um sotaque deslocado, só para fazer pose. Mas, para ficar a sós com a noivinha, ele topa o arranjo. O problema é que ela insiste em prestar atenção ao filme. Está para entrar na vida de Lisbela o personagem que vai virar toda esta rotina pelo avesso.
o conquistador Leléu, Selton Mello. Sem eira nem beira, ele viaja pelas estradas do Brasil a bordo de um caminhãozinho fuleiro, trabalhando ora como vendedor de elixires duvidosos, ora como ator de encenações mambembas da Paixão de Cristo. Feito marinheiro, Leléu vai destroçando corações a cada porto e arrumando encrencas. A última foi a conquista da sinuosa Inaura, Virginia Cavendish, que para seu azar é mulher de um matador de aluguel, que atende pelo sugestivo nome de Frederico Evandro, que é Marco Nani. Quase flagrando Leléu na sua cama, Frederico persegue o safado pelas estradas do Brasil, até que os destinos de Frederico, Leléu, Lisbela e Inaura cruzam-se todos na mesma cidade, onde o pai de Lisbela é o chefe da polícia, o tenente Guedes, André Matos. Com um elenco afinado, quase todo mundo da encenação teatral da peça original de Osman Lins, a parte do imbróglio cômico-romântico funciona bastante bem. O ritmo frenético é garantido pela montagem, que acumula cerca de 4.000 cortes, segundo o próprio diretor. Já não se pode dizer o mesmo dessa ligação de Lisbela com o cinema, que não soa convincente, ainda mais depois da chegada da televisão a praticamente todos os rincões do país, como ilustra maravilhosamente o clássico Bye Bye Brasil, de 1979, de Cacá Diegues. O fato de que os ídolos da tela sejam todos de muitas décadas atrás, Laurie Bacall, Rita Hayworth, parece um tanto artificial, porque nada no filme sugere que a história aconteça no passado. Portanto, está aí uma referência que poderia ter sido atualizada. Este detalhe compromete um pouco o ritmo na primeira parte, depois que a aventura de Leléu e Lisbela deslancha, embalada no contraponto cômico do casal formado pelo cabo Citonho, Tadeu Mello, e Francisquinha, Lívia Falcão. Tudo corre muito melhor. Outro ponto forte é a trilha sonora, coordenada pelo diretor teatral João Falcão e o músico André Moraes, com diversas participações de Caetano Veloso como cantor e compositor. Então aqui você tem todo o texto aí em 5 parágrafos. Há trechos em que ela conta a história, né, a autora aí, Neuza Barbosa, ela conta assim partes da história sem chegar no final, e no meio, né, entremeando com cada frase, ela vai colocando a opinião dela, se é bom, se não é, se a música é boa, o cenário, os atores, se a trama é boa, né? Então tudo isso para formar uma resenha, certinho? Seria legal vocês assistissem ao filme, ele é muito bonito, é uma história de amor belíssima, é um pouquinho antigo, 2003, né? Mas não é porque ele é antigo que ele não é bonito. Os atores são dessa nova geração, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto, Selton Mello, Débora Falabella, eles são muito bons, tá? Então vamos lá, pessoal, página 112. Aqui você pode pegar o seu livro mesmo, fazer no livro. Você coloca lá no cantinho a data de hoje. E vamos lá, a perguntinha 1A. O texto lido é uma resenha de um filme brasileiro. Observe a primeira parte dela para responder as questões seguintes. Então é aquele quadrinho azul que nós vimos lá na página anterior, né? É esse mesmo quadro, que tem a ficha técnica, nome original, cor da filmagem, etc, etc. O objetivo dessa primeira parte do texto é apresentar informações técnicas, expor aspectos negativos do filme, indicar aspectos positivos do filme ou motivar o público leitor a assistir ao filme. Lógico que essa primeira parte, pessoal, tem como objetivo apresentar informações técnicas. Então é a primeira aí, né? Apresentar informações técnicas, falar quando que foi feito, quem que participa, etc. Todo filme tem uma ficha técnica, todo filme, toda série tem uma ficha técnica. B. Por que uma seção destinada a um nome e outra ao nome original do filme? Porque quando você tem um filme estrangeiro, você vai ter o nome em inglês, por exemplo, e depois o nome traduzido. Nem sempre a tradução do nome de um filme em inglês é a mesma, tá? Visando assim um lucro, visando o comércio, as traduções são adaptadas, né? Olha, eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Existe um filme chamado assim, ó, em inglês o título dele é assim, ó, 9 to 5, que quer dizer o quê? Das 9 às 5. É o horário de funcionamento dos escritórios dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, então, quem trabalha em escritório faz esse horário aqui.
Entre as 9 da manhã e sai às 5 da tarde. Normalmente nos Estados Unidos eles almoçam no próprio escritório, então eles levam a marmita, eles levam o lanche, então eles não têm aqui 1 hora de almoço, eles vão ter aí 20 minutos ou meia hora para comer um lanche e voltar a trabalhar, tá? Aqui no Brasil normalmente trabalha-se das 8 às 5, né? Lá eles entram às 9. Então o nome do filme em inglês é esse, 9 to 5. Sabe como que ele veio traduzido para o português? Como eliminar seu chefe. Por quê? Porque aí quem representa o filme achou que se colocasse esse nome no filme, das 9 às 5, ninguém ia entender. Ia falar, mas o que é isso das 9 às 5? Sobre o que é esse filme? É terror? É comédia? É romance? O que será que é? Aí, traduzindo para como eliminar seu chefe, eles visam o quê? Visam o lucro, é um título mais atrativo. Talvez as pessoas gostem mais de um filme que se chame Como Eliminar Seu Chefe. Então, por isso que na ficha técnica você vai ter lá o nome e o nome original. Então, se fosse esse filme que eu dei de exemplo, nome, Como Eliminar Seu Chefe, nome original, 9 to 5, certo? Agora é só colocar isso daí como resposta. Vamos reler a perguntinha só para relembrar. Por que é uma seção destinada ao nome e outra ao nome original? No caso dos filmes estrangeiros, existe, né, a tradução do título original. Então, quando é um filme estrangeiro é um nome e a tradução nem sempre é fiel, ela nem sempre é um retrato do que está escrito no nome original. C. Os filmes, assim como os contos, costumam receber denominações de acordo com a intenção dos seus autores. Então, assim como existem contos de humor, regionalistas, fantásticos, etc., existem filmes classificados como drama, policial, comédia, aventura. Qual é a classificação dada ao filme em questão? Esse filme, vou colocar a letrinha C aqui, porque depois eu apago tudo, tá? Esse filme é uma comédia romântica. Tá? Então, aí um pouco de comédia e um pouco de romance. E é um gênero muito famoso, muito agradável de assistir, né? Eu particularmente gosto muito de assistir uma comédia romântica porque é um filme que relaxa, né? Você não precisa ficar pensando muita coisa, não é um filme de terror que você vai ficar morrendo de medo, né? É um filminho assim, como a gente diz, típico de sessão da tarde. Esse Lisbela eu gostaria muito que o 7º ano assistisse. Faz valer a pena. Vocês vão falar assim, puxa, a professora tinha razão, esse filme é muito bonito. A trilha sonora dele é maravilhosa. Vocês vão lembrar de algumas músicas que são conhecidas até hoje, mesmo ele sendo produzido em 2010. Só um minutinho que eu tenho aqui um líquido secreto. O líquido secreto faz apagar melhor. Ixi. Então vamos. Continuando então. Na letrinha D, pessoal, então ainda na página 112, na letrinha D, tá? Você tem assim, no título do filme a palavra prisioneiro foi escrita com letra minúscula inicial, pois indica o personagem Leléu, identificado também como o prisioneiro, e aponta para o nome próprio de um dos personagens do filme. Ele indica, é a primeira aí, tá, pessoal? Indica, a primeira alternativa que é a certa, o personagem Leléu. Ele vai ser tratado aí por prisioneiro. Certinho? 2. Considere agora a segunda parte do texto lido. Releia o trecho inicial do primeiro parágrafo. Comédia romântica temperada com o frenético muro do estilo pop de Miguel Arraes, diretor dos sucessos Caramuru, A Invenção do Brasil e Alto da Compadecida. A história é posta num par inusitado.
Letrinha A. Então agora o exercício 2, tá? E a letrinha A. A autora da resenha usa em linguagem figurada para apresentar o filme Lisbela e o Prisioneiro nesse parágrafo. As palavras que provocam este sentido conotativo no parágrafo são, então, sentido conotativo é um outro sentido que a palavra ganha. Quando eu falo meu pai é uma fera, não é porque ele é uma fera selvagem, é porque ele é bravo. Então quando eu falo meu pai é uma fera, está em linguagem conotativa. A linguagem denotativa é aquela absolutamente correta, certa, não pode haver duas interpretações. Por exemplo, uma bula de remédio vai usar a linguagem denotativa. Ninguém pode entender de duas maneiras diferentes a mesma bula de remédio, tá? Seria um perigo isso. Então o exercício pergunta aqui que palavras que tem nesse trechinho aqui e que estão em sentido conotativo. As últimas, tá, pessoal? Temperada e molho. Então, temperada e molho estão em sentido conotativo, porque não é porque colocaram sal lá nela, pimenta, e nem colocaram extrato de tomate, nada. Então, a história é temperada e ela está no molho, ou seja, ela foi feita, né? Aí é outro sentido. Agora vem a B. Explique o sentido dessa linguagem figurada no parágrafo. Esse jogo de palavras, pessoal, é que é uma mistura, né? Esse é o exercício B. Quando eu falo é temperada com molho, é para mostrar que é uma mistura de romance com comédia. Certo? C. Observe as expressões em itálico no parágrafo. Elas indicam. Então, volta um pouquinho. Itálico, pessoal, é quando a letra está torta, assim, ó. É uma das maneiras de você destacar um texto. Você pode destacar um texto usando negrito. Para quem já digitou um texto no Word, sabe que tem 3 quadrinhos lá, né? Sublinhado ou itálico. Negrito quando você deixa a letrinha mais preta, sublinhado quando você passa o traço embaixo, e itálico quando a letra fica torta. Então observe quais são os itálicos aqui no texto, ó. Pop, Caramuru, a invenção do Brasil, o Alto da Compadecida. Então essas palavras todas estão em itálico. Agora vem, elas indicam o quê? Elas indicam outros filmes de Guel Arraes. Então, ele já fez de Guel Arraes. Ele já fez outros filmes e os nomes dos filmes são escritos em itálico. 3. Ao longo do texto apresentam-se características de Lisbela e de Douglas, seu noivo. No quadro a seguir, anote essas características. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver as características de Lisbela. O que fala lá no texto e que caracteriza Lisbela? Então, Lisbela é falada como uma moça romântica, tá? Ou seja, romântica e sonhadora, né? De gosto simples, ou seja, ela não é luxuosa, né? O que mais? Vive no interior de Pernambuco. Interior de Pernambuco. O que mais que ela é? Ela gosta de cinema. E lá também diz que ela tem um noivo. O nome do noivo dela é Douglas. Noiva de Douglas. Certinho? Então essas são as características de Lisbela, a mocinha do texto, né? Depois, o mesmo quadro ali fala de Douglas. Como é Douglas? Douglas a gente sabe que é aquele rapaz que veio do Rio de Janeiro, que tem o sotaque carioca, snob, mauricinho, né? Ele é rico, moço rico, ele é do Rio de Janeiro, ele é um mauricinho, olha, outra linguagem conotativa, né, pessoal? Mauricinho, alguém que gosta de esnobar, gosta de se aparecer, né? Não gosta de cinema. Ele só vai ao cinema
porque ele está interessado em Lisbela, não gosta de cinema, é um rapaz muito orgulhoso e é noivo de Lisbela. Tá? Então são todas essas as características de Lisbela e aqui de Douglas. Então veja, será que tem como dar certo um casal assim? Ela é moça simples, ele é um moço orgulhoso. Ela vive no interior de Pernambuco, ele veio lá do Rio de Janeiro. Ela gosta de cinema e ele não gosta de cinema. Então o filme começa com esse casal romântico, tá? Depois é que aparece um outro personagem que vai roubar o coração de Lisbela, mas eu não posso falar o resto, senão é spoiler também, tá? Letrinha B. Pelas características de Lisbela e de Douglas, é possível dizer que eles têm personalidades convergentes ou divergentes. Convergentes é quando vão todos para o mesmo lugar, divergentes é quando vão para lugares opostos. Eles são convergentes ou divergentes? Eles são divergentes, né, pessoal? Eles têm características opostas. Tá? C. Quando o nome dos personagens é citado pela primeira vez, o texto traz informações entre parênteses. Qual a finalidade do uso desses sinais de pontuação? Olha, então quando fala Lisbela, depois coloca assim, Débora fala Bela, é para mostrar o nome do ator ou da atriz. Essa é a letrinha C. Informar. Então, para que serve? O nome do ator ou da atriz que interpreta o personagem. Então, é uma característica da resenha também. A primeira vez que você fala o nome do personagem, você coloca entre parênteses quem é o ator. Que interpreta, e falar o nome do ator ou da atriz que interpreta o personagem. Onde e quando a história acontece? A história acontece no sertão nordestino, não especifica se uma cidade, né? Assim, Recife, foi em Recife, foi em Salvador, não. Fala no sertão nordestino, poderia ser filmada em qualquer cidade no Nordeste. E quando que ela acontece? Nos dias atuais. É uma história que poderia estar acontecendo hoje. Tá? Mesmo sendo gravada em 2003, ela representa os tempos atuais. Certinho, pessoal? Então vamos ver mais um pedacinho aqui, ó. Releia atentamente os trechos a seguir. Não compartilha de sua paixão pelo cinema o noivo Douglas, Bruno Garcia, o mauricinho de província que se gaba de ter morado no Rio de Janeiro, guardando dessa temporada um sotaque deslocado, só para fazer pose. Está para entrar na vida de Lisbela o personagem que vai virar toda essa rotina pelo avesso, o conquistador Leléu, Celton Mello. Sem eira nem beira, ele viaja pelas estradas do Brasil a bordo de um caminhãozinho fuleiro. Aí você pode observar que tem algumas palavras em negrito, né? Fazer pose, virar pelo avesso, sem eira nem beira. Qual é o sentido de cada expressão destacada? Então vamos lá ver cada uma dessas expressões e o que elas significam. Algumas são bem conhecidas, as outras não sei se vocês já ouviram falar. Opa. Então vamos ver. A primeira expressão em destaque aí é fazer pose. O que quer dizer fazer pose quando ele fala assim, ó? Dessa temporada, guardando dessa temporada o sotaque deslocado só para fazer pose. Cultivar uma aparência, né? Sabe pessoas que vivem de aparência? Cultivar uma aparência de rico. Existem pessoas que são ricas mesmo, mas não fazem pose.
Existem pessoas que não são ricas, mas fazem pose de ricas, tá? Então fazer pose quer dizer isso, cultivar uma aparência que não é da pessoa, né? Então essa é a primeira. A segunda, virar. O personagem que vai virar toda essa rotina, virar pelo avesso. Virar pelo avesso aí quer dizer o quê? Transformar. Certo? Sem eira nem beira. Sem eira nem beira. Sem dinheiro, sem posses, pobre. Sabe de onde veio essa expressão sem eira nem beira? Os telhados antigamente, imagina que aqui é o telhado de uma casa, tá? Quando termina o telhado aqui, era comum, aqui tá a casa, tá? Mais ou menos assim, aqui, aqui, aqui. Aqui, pessoal, era comum as pessoas colocarem de gesso um enfeitinho assim, ó. Tá? As casas mais antigas têm esse enfeitinho. E tem casas que tinham dois enfeitinhos. Esse enfeitinho aqui e um até pra cima, assim, ó. Então, antes de terminar o telhado, tinha um enfeite feito de gesso, tá? E depois outro enfeite também. Então isso aqui se chama eira e o outro beira. Por que beira? Porque fica na beirada do telhado. Não ter a eira nem a beira significa não ter nenhum enfeite no telhado. Então se a pessoa não tinha nenhum enfeite no telhado é porque ela era pobre. Tá? Então aí veio a expressão sem eira nem beira, sem nenhum enfeite no finalzinho do telhado. Isso é coisa antiga, né, pessoal? As casas antigas que tem a eira e a beira. Hoje isso nem existe mais. B. Reescreva os trechos substituindo as expressões destacadas por outras do mesmo significado. Então é só você pegar e colocar assim, ó. Um sotaque deslocado. Olha, ele tinha um sotaque deslocado só para cultivar uma aparência de rico. A personagem que vai transformar toda essa rotina pelo avesso, faltou um pelo avesso, né? Me interessei ali pelo eira em beira, pelo avesso, modificar. Ah, não, eu coloquei aqui, ó. Modificar, transformar. Então é só você reescrever esse trechinho aí, substituindo essas palavras grifadas pelos sinônimos, certo? Essa daí eu tenho certeza que vocês conseguem fazer sozinhos. E guardem aí de lembrança a eira e a beira, tá? Se você ver as casas antigas de Minas Gerais, né, se você tiver oportunidade para Minas, você vai ver que todas elas têm a eira e a beira. Aqui em Mogi Guaçu também, só que as casas mais antigas de Mogi Guaçu, algumas já foram demolidas ou reformadas e tiraram esse desenho aqui, todo bonitinho, que deu origem a eira e beira. Pessoal, até a próxima então.